Na Rádio Bandeirantes, Agromais. Grande Andrés Ruiz, tudo bem? Boa tarde. Oi, Andrés. Opa, pessoal, boa tarde, Joel, boa tarde, Ana. Como vão vocês? Tudo bem, certo. meu amigo, tudo legal. Cara, Vocês comeram arroz com feijão hoje? Eu comi. Eu não. Eu como todo dia. Eu não como. Eu comi também. Eu como arroz só de final de semana, às vezes e tal. Às vezes durante a semana eu tenho comido integral, sim. E eles fazem uns 7 grãos aqui, que é bem gostoso também. Feijão eu não como. Feijão eu não como, só de vez em quando feijoada. Agora, o Andrés, recentemente a gente estava discutindo, cara, o aumento de macarrão lá na Itália, e não tem muito tempo. O aumento do preço, né? Porque o macarrão está para os italianos, assim como o feijão e o arroz estão para a gente. Né? E lá estava muito alto e tal, uma grita geral, macarrão caro. E agora aqui no Brasil está acontecendo o inverso. O macarrão com preço mais acessível está tirando um pouco do espaço do arroz e do feijão, do baião de dois? É isso mesmo, Joel. Isso vai assim, até além dos preços, né? Começando pelos preços, que foi o que mais motivou essa variação de 2023 a 2025, a gente tem que lembrar que em 2024 a gente teve as enchentes no Rio Grande do Sul, que devastaram as plantações de arroz, daí o preço disparou naquela época, chegou a custar R$ 18 um pacote de 5 quilos, enquanto o macarrão manteve uma estabilidade, um preço médio mais baixo, de R$ 4 a R$ 5 o pacote, porque o preço do macarrão é influenciado pelo preço da farinha de trigo, às vezes do ovo, né, quando tem ovo na composição, então é um preço mais estável, mais baixo. A gente não passou muito por uma variação intensa no preço da farinha de trigo, a maioria produzida aqui ou importada também da Argentina, então isso manteve de fato o preço do macarrão baixo. Ele é mais barato porque ele é industrializado, né? Então o custo por unidade é menor, também é facilmente estocável, já que a variedade é maior, então a indústria consegue segurar o preço do macarrão por mais tempo, diferentemente do arroz e do feijão. Então, o contexto do período favoreceu mais o macarrão como um todo, como você bem falou. Entre 2023 e 2024, a inflação dos alimentos acumulou alta de 12,5%, tanto pela quebra da safra que a gente teve, quanto pela alta do dólar na época. E o macarrão não teve, então, alteração como esses dois tiveram. Mas a gente precisa chamar a atenção porque ela vai muito além do preço, como eu falei. Essa redução no consumo de arroz e de feijão aqui no Brasil não é nova, ela vem desde assim, dos últimos anos, tanto é que a Embrapa diz pra gente que o consumo desses dois está batendo o menor volume desde a década de 1960. Aí entra uma mudança no estilo de vida, né, nos hábitos, que vai além dos preços. O macarrão é de preparo mais fácil, mais rápido, ele cozinha em até 10 minutos. Já o feijão leva bastante tempo, o arroz também. Então, o brasileiro médio foi mudando esse hábito ao longo dos anos e hoje as pessoas procuram comidas mais práticas, mais baratas, né? Tem até o macarrão instantâneo. E isso traz até prejuízos para a nossa dieta, se a gente for olhar assim a grosso modo, porque arroz e feijão, essa combinação que é tipicamente brasileira, né? Ela tem uma combinação nutricional muito boa, rica em aminoácidos, fibras, ferro, proteína. Diminui também o risco de diabetes, que vem crescendo muito no Brasil e no mundo por causa dos alimentos processados, e é por esse mesmo motivo que o IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijão, está promovendo uma campanha para que a população volte a consumir mais, incentivando o consumo desde as escolas, para voltar a ter esse hábito, né, de comer arroz com feijão. Trazendo um pouco para a safra, eu falei que os preços subiram em 2023 e 2024, e é verdade, por isso que o consumo de macarrão, né, avaliado pela empresa VR nessas notas fiscais, mais de 5 milhões de notas fiscais foram avaliadas, né, nesse período de 2 anos, a gente vê que disparou 80% o consumo a mais do que arroz e feijão, é muita coisa, mas em 2025 especificamente, o preço do arroz e do feijão estão com quedas recordes, justamente pela queda no consumo. E é aí que sobe a preocupação do setor. As pessoas estão consumindo menos arroz, menos feijão e o preço está caindo muito. Nesse ano de 2025, o arroz já acumula queda de 20% e o feijão preto de 31%. E mesmo assim as pessoas estão consumindo menos. Então, tem menos arroz para vender porque a gente está consumindo menos. Tem mais arroz para vender do que gente consumindo. Então, assim, a gente olhando para a safra 2025 e 2026, vai ter uma produção bem menor de arroz. A Conab já disse isso para a gente essa semana, porque os arrozeiros lá do Rio Grande do Sul vão plantar bem menos, já que o valor para eles não está nada atrativo. Nessa última safra, ele caiu pela metade em relação à safra anterior.
Então vai ter menos arroz, consequentemente o preço também vai voltar a subir. Mas no geral a gente vê uma mudança de hábitos que já vem de bons anos para cá e que foi acelerada muito pelo preço aí, especificamente entre 2023 e 2025. Em relação ao preço na Itália do macarrão, eu não sei ao certo dizer porque que lá ficou mais caro, mas eu sei que houve uma estabilidade geral no preço do trigo e que explica esse valor mais baixo para o macarrão aqui no Brasil, pelo menos. Tá certo. Andrés, obrigada, viu? Bom trabalho aí para você. Eu que agradeço, pessoal. Tchau, uma ótima querido. tarde para vocês. Obrigado, um abraço. E aí, para além dessa questão do preço, o Andrés tocou num assunto que a gente vai expandir um pouco agora, que é o valor nutricional. O arroz com feijão sempre foi, por muito tempo, a principal ferramenta de manutenção da saúde do brasileiro, né? Porque é um alimento completo, com proteína, com ferro, com outros nutrientes. Sai essa combinação entre o macarrão, tem algum risco? A gente foi atrás de um especialista para entender. O nutrólogo André Weinert fala que sim, que isso é preocupante. Fazer uma substituição de arroz e feijão pelo macarrão pode ser interessante em uma refeição, em outra, em alguns momentos bem esporádicos. Agora, fazer do macarrão o substituto de outros, né, de legumes, de arroz, de feijão, de outros alimentos, pode ser um pouco perigoso. Porque quando a gente fala de alimentos como arroz e feijão, tem um aspecto nutricional, eles têm uma carga de vitaminas, eles têm uma carga de nutrientes que muitas vezes o macarrão não tem. O macarrão, dependendo da marca, dependendo do tipo de macarrão, ele tem um índice glicêmico muito alto e ele é nutricionalmente mais pobre. Então a gente muitas vezes está trocando uma fonte de carboidrato por outra, mas o aspecto nutricional vai deixar a desejar. Então essa substituição a longo prazo, ela não é legal. É claro que, né, quando a gente fala de macarrão, tem macarrão integral, tem o macarrão que não é integral, tem níveis diferentes, qualidades diferentes da massa do macarrão, mas em tese, né, o macarrão, nutricionalmente, ele é muito mais pobre do que o arroz, nutricionalmente ele é muito mais pobre do que o feijão, e nutricionalmente ele é mais pobre do que outros leguminosas. Então, essa substituição pode ser sim um pouco perigosa. Então, aí, a palavra de um especialista sobre isso. O de vez em quando não é ruim. Então, é aplicação diária e como você come. Inclusive, quando você vai fazer plano nutricional, que você conversa com o nutricionista, fala, cara, eu gosto muito de comer massa. Meu caso, por exemplo, eu como muita massa em véspera de corrida. Bota uma proteína. Sim. Tem um ovo frito, é o ovo frito. Tem uma carne moída, faz um bolonhesa. Tem um franguinho, foi o que deu para comprar? Corta ali o franguinho e come com um macarrão. Para poder tentar dar uma equilibrada nisso, né? Senão é isso que ele falou, é pico glicêmico, é risco de aumento de diabetes, fora a questão glicêmica. Tá muito além de só a gente comparar a caloria, né? Com certeza, o sódio da mesma forma, porque normalmente o macarrão ele vem aliado a um extrato de tomate, que é bem carregado em sódio, a gente deixa o ferro a desejar, ou seja, tá claro aí que nutricionalmente falando, ele é inferior. E isso a médio e longo prazo pode impactar negativamente com outras doenças. Além de ser um pouco mais calórico o macarrão, pelo menos uns 10% a mais de caloria. Então não é uma boa dica você substituir o macarrão pelo arroz e feijão. É isso, tá muito pesado nas contas do mês, substitui um dia ou outro, mas não pode substituir todos os dias, não é saudável. Ah, mas dá muito trabalho, feijão. Sabe lá em casa o que a gente faz? Minha mãe fazia isso, né? Casa cheia, um monte de gente. A gente comia feijão igual tomar água. Impressionante. Cozinhava um monte. E congela. Aí você congela na vasilha da proporção do que você come em 1, 2 dias. Para o feijão também não estragar ali no fogão. E o arroz para 2 dias. Isso. Então, assim, o feijão dá muito trabalho. O Andrés falou do macarrão que cozinha em 10 minutos. O arroz, assim, na moral também, dá para fazer em uns 10 minutinhos. Ele vai levar um pouquinho rapidão. Mais para cozinhar, mas, tem que picar a cebola de tal tamanho. Pica do tamanho que der, rapidão. Deixa aquela mistura de cebola com alho já... O grande lance para tudo é planejamento. Então, você pica... Bota com um pouquinho de óleo mesmo e deixa na geladeira. Quando você for cozinhar, é só tirar uma colherada, joga na panela, joga o arroz. Tem que ferver a água, é o ideal. Não deu tempo, joga água fria mesmo. Então, assim, é tentar se programar para não abrir mão da sua nutrição, não abrir mão da sua saúde. Acho que em relação a tempo e trabalho, não cola isso, não. Não cola.
trabalho é praticamente o mesmo. Para feijão dá muito trabalho. Não, o feijão, mas só o feijão é planejar. altamente usual, isso que você falou. É. Você fazer na panela de pressão cheia lá e separar as porções. É isso aí. E ele, de preferência, sem tempero, né? Ah, não, para Depois você congelar vai- tem que ser sem tempero, senão Então. ele fica muito salgado. Então, e depois você vai temperando e pronto, acabou, é rapidão. É isso.